Salmos 25, versículo 12. Eu queria compartilhar esse texto com os irmãos sobre o temor do Senhor. Talvez você está numa jornada da sua vida e você pergunta: Senhor, o que eu faço? O que fazer? Qual decisão tomar? A melhor decisão é o temor do Senhor. Todas as pessoas que conseguem avançaram por causa do temor do Senhor. A falta do temor do Senhor faz com que nós venhamos a tomar caminhos e direções que não é a direção de Deus. Salmos 25, 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Queridos, essa pergunta que o salmista faz mostra justamente que Deus ele está perguntando, ele está procurando pessoas preciosas que o temem, porque Deus tem planos e projetos para nos ensinar, Deus tem coisas para revelar a nós, mas Ele está procurando homens e mulheres que temam o seu nome. Gente, quando eu falo temer ao Senhor, não é ter medo de Deus não, porque Deus ele se coloca como um pai, e todo pai ele não necessita que o filho tenha medo, muito pelo contrário, né? Todo pai quer que o filho ame, que o filho tenha um relacionamento com ele, e é isso que Deus espera de nós. O texto diz que Deus ele está procurando, ou seja, qual o homem que teme ao Senhor? Queridos, o homem que teme ao Senhor, ele vai ter sempre o melhor caminho. Que coisa, né? Porque quem teme ao Senhor se afasta do mal. Quem teme ao Senhor terá sempre as melhores opções, sempre terá o melhor de Deus. E eu queria fazer um paralelo entre dois homens da Bíblia, dois homens que tinham um chamado de Deus. Um era até mais especial que o outro. Se nós formos pegar o exemplo de Sansão, ele tinha um carisma sobrenatural, uma força como nenhum outro homem teve. Sansão, ele foi separado desde o ventre por Deus, um homem que, igual a ele, na Bíblia não há menção de um homem usado por Deus com tamanha força como Sansão. E José, que teve um chamado, mas que não tinha força, não tinha nada disso como Sansão tinha. Ambos foram confrontados com a mesma coisa. É interessante que os dois foram confrontados pelo espírito de sensualidade. Que coisa, né? Um venceu e o outro foi derrotado. A questão não é a força, a questão é o temor. Às vezes a pessoa acha: eu sou forte, mas quem tem o temor é que sempre vai sair um vencedor. Diante da mesma prova, enfrentando as mesmas hostes demoníacas, apesar de ambos obterem grandes vitórias, tiveram um fim totalmente diferente. Eu queria falar um pouco sobre isso e começar falando sobre a fraqueza de Sansão, que aí nós observamos muitas das vezes isso na vida das pessoas ao nosso redor, pessoas que acabam caindo e tendo os mesmos obstáculos, os mesmos problemas que Sansão teve na vida. Sansão, queridos, foi um dos homens mais investido do poder sobrenatural de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum outro homem que tenha tido um poder igual ao de Sansão. Um homem que pôde arrancar as portas de uma cidade. Gente, quando a gente fala de portas de uma cidade, esses dias eu estava vendo no YouTube um casal que viaja, né? Eles viajam de bicicleta e estavam visitando uma cidade fortificada, e eles mostrando a porta da cidade. Essa porta tem mais ou menos uns 800 anos e está lá aquela porta de madeira, e é um negócio impressionante, as dobradiças, o tamanho da porta, a largura da porta. E quando eu vi aquele casal filmando isso, eu falei, eu fotografando, eu falei: cara, eu estou imaginando Sansão arrancando a porta da cidade. Que coisa, né? Que força sobrenatural. Era um homem brutalmente carismático. O carisma e o poder de Deus estava com ele. Ninguém poderia vencê-lo fisicamente, nem o exército dos filisteus conseguiu. Com o queixo de um burro, de um jumento, ele destruiu um exército inteiro. Um homem que foi tão forte, mas foi traído pelos seus
sentimentos. É o que acaba acontecendo, né? Ele obteve vitórias esmagadoras no âmbito humano, mas ele perdeu no terreno espiritual. É por isso que Jesus, ele procurou orientar os discípulos, e os discípulos, Pedro mesmo, ele fala o seguinte: olha, cuidado, o inimigo anda em derredor, procurando a quem possa tragar. O diabo só precisa de um segundo. Davi descobriu isso, né? Um tempinho que Davi estava descansando, não foi para a guerra, estava lá no jardim, tomando uma fresca, ele olha e é caído pelo espírito, traído pelo sentimento pelo espírito de sensualidade. Queridos, poder e fama sem o temor e o zelo de Deus podem levar a consequências terríveis, justamente no espírito de sensualidade. A gente vê vários pastores, vários homens de Deus que foram derrubados, vários ministérios, vários casamentos que foram destruídos por causa da sensualidade, o espírito de sensualidade. Olha, tem pessoas que conseguem enfrentar ataques em várias áreas, mas são traídos pelos próprios sentimentos. Aí você vê pessoas, né, que estavam nos púlpitos, nos altares, pessoas que estavam liderando, e homens que abriram denominações, né, com muitas igrejas, indo para o escândalo, porque traiu a esposa, porque adulterou. Aí você vê ministérios que teriam tudo para continuar, pessoas que poderiam terminar bem e terminam antes da hora da jornada, como Sansão, né? Sansão poderia ter vivido muito tempo, morreu jovem, porque o espírito de sensualidade acabou dominando ele. Mas vamos analisar um pouco a história de Sansão. Eu sei que você já ouviu essa história, mas eu quero analisar passo a passo como Sansão ele caiu, porque a queda ela não acontece, você não é igual eu estar andando aqui e cair. Mas muitas das vezes as pessoas elas vão dando brechas dia após dia, e quando você vê, o abismo chega. É onde nós temos que tomar cuidado. Vamos ver alguns episódios na vida de Sansão. Lá em Juízes, no capítulo 14, começa a falar sobre o casamento de Sansão. Juízes 14, 1 e 2 diz assim: e desceu Sansão a Timinata, e vendo em Timinata a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timinata, das filhas dos filisteus, tomai-ma por mulher. Olha, Sansão, ele foi separado no ventre. Quando a mãe de Sansão ficou grávida, o Espírito do Senhor, o anjo disse o seguinte: olha, o que está no ventre dela é para ser um dos juízes de Israel. Então ele tem que ser separado, não pode passar navalha no cabelo. Ele era um nazireu, separado desde o ventre. Gente, o nazireu ele não poderia cortar o cabelo, ele tinha que deixar o cabelo crescer, e não poderia comer certos tipos de comida, não poderia tocar num defunto, não poderia beber vinho, nem se envolver na prostituição. Então ele era um homem que deveria ser separado, e ele tinha uma missão específica dada por Deus naquela nação. Aí, queridos, Sansão foi criado dessa forma, os pais o separaram desde o ventre. Mas aí nós vemos a primeira coisa que acontece: Sansão ele é vencido pelos olhos. Olha o que ele diz: eu vi em Timinata uma mulher, vi uma mulher das filhas do filisteu. Ele foi vencido pelos olhos, vencido pela pornografia. Gente, quantas pessoas, quantos jovens, quantos casamentos, quantas famílias estão sendo destruídas porque a pessoa é vencida justamente pelos olhos. Hoje a pornografia está muito fácil, celular, a internet hoje virou um campo onde o diabo está trabalhando legal. E a gente vê muitas das vezes as pessoas fazendo o quê? Elas tendo uma vida dupla, né? Uma coisa que eu e você nós temos que ter e entender, vai ser pastor, tá, gente? Né, Gabriel? Gabriel tá meio solteiro, a Bruninha tá lá para João Pessoa trabalhando, né? Mas, queridos, aí nós vemos grandes homens de Deus que às vezes se perdem no celular, na internet.
Uma coisa que eu e você nós temos que nos policiar: celular, computador de homem casado não tem senha que a mulher não saiba. Amém, irmãos? Minha mulher, a hora que ela pega o celular, ela não precisa só olhar assim, o celular já abre. Tem que ter, o computador não tem que ter uma senha. Não, eu estou com arquivo secreto. Não tem arquivo secreto. Vai casar, meu filho, primeira coisa que você vai perder são as senhas. Entrega tudo para a mulher, senha do banco, senha de tudo. Por quê? É uma das formas da gente se policiar. Porque se eu sou auditado pela minha mulher, se eu sou auditado pelos meus filhos, acabou. Minha filha nunca me pediu a senha, porque ela já chegava, abria, mexia. Não precisou. Sempre tive auditoria interna e externa. Isso nos policia. Sansão, queridos, foi vencido pelos olhos. Nós vemos a primeira vulnerabilidade dele, a cobiça. Apesar dele ter um vigor físico, mas ele não teve força suficiente para dominar a si mesmo. Você vê às vezes a pessoa sendo dominada por um celular, gente. Antigamente, você ia no banheiro e ficava 2, 3 minutos, né? Era só o necessário, né? Aí apareceu o celular, aí você já ficou um pouco mais, né? Aí depois do celular botaram a tomada e o carregador, aí veio o Wi-Fi. Tem gente que entra pro banheiro e esquece. Tira o Wi-Fi. Não pode ter essas coisas. O caminho que Deus nos aponta é sempre o melhor, e nós não podemos ser movidos pelo imediatismo sentimental. Aí, queridos, versículo 3: seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Olha, Sansão, ele quis agradar tanto os seus olhos, que ele acabou ficando sem os olhos. É verdade. Os olhos, o seu coração foi totalmente dominado. E ele faz algo, ele desacata o conselho dos seus pais. Queridos, quando nós não honramos os nossos pais, nós temos consequências graves sobre as nossas vidas. Olha, é um mandamento muito claro. Sansão, ele sendo um nazireu, ou seja, os seus pais tinham uma responsabilidade em ajudá-lo a não pecar. Seus pais tinham uma responsabilidade muito grande de ajudá-lo, mas Sansão, ele decidiu confiar no seu carisma. Ele era forte, vencia todas as batalhas. E meu jovem, tem batalha que você precisa de ajuda de pessoas que parecem ser mais fracas que você. Tem batalha que você só vai vencer com os seus pais orando e ajudando você. E uma das batalhas é no campo do casamento. Às vezes fala que minha mãe tá implicando. Tá não, minha filha. Sua mãe carregou você 9 meses na barriga. Você acha que ela vai querer te entregar para qualquer um? É ou não é? Ela vai querer o melhor, né? Ela vai querer que volte um problema para ela? Que mãe que quer isso? Toda mãe quer chegar o seguinte lá no altar: toma, e vai falar assim, leva, né? É o que a mãe quer. Ela não quer que depois volta. Tô te devolvendo esse mãe. Não, mãe, que mãe que é isso? Né? Minha mãe sempre falou o seguinte: olha, eu não cuido de neto, né, mãe? Foi sempre assim, ó. Ela deixou claro isso, e foi verdade. Quem cuida de neto, de filho, é o pai e a mãe. Não é verdade? E queridos, pode ter certeza, seu pai e sua mãe, eles querem o melhor para você. Eles querem. Que pai é esse que vai escolher coisa ruim para o filho? Não vai. Você quer o melhor. Pode ter certeza. Se você não passar no critério, pastor Éder não deixa você chegar perto da Kézia, não. Né, pastor? Não passa não, não chega. E a Cida já falou que não libera o Lucas fácil, não. Querido, que nós geramos os filhos. O amor de um pai por um filho é algo sobrenatural, é algo incrível. O vínculo que você tem, você não vai liberar para qualquer um. Não vai. Você trabalha para dar o melhor para sua família, você cuida da sua família, você quer que a sua família sempre esteja bem.
É por isso que quando seu pai fala, ó, vai não que é fria, comece a olhar com os olhos diferentes. Não vá pela emoção. Sansão foi pela emoção. Gente, era perfeita, a mulher era bonita. Sansão olhou e falou, cara, que gata, é a mais bonita dos filisteus, é essa que eu quero. Aí nós temos a história dele. Ele estava vulnerável, ele foi arrogante, ou seja, em vez de ouvir o conselho dos pais, ele foi arrogante, ele ignora o conselho dos pais. E a Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 5, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha, quando a gente fala em honrar, não quer dizer que você vai honrar e isso vai cair mais dias. Quer dizer que quando você ouve o pai e mãe, que já tem caminhos de sabedoria, você vai evitar problemas. Se Sansão tivesse ouvido o pai e a mãe, ele teria vivido mais tempo. Não teria se envolvido com mulheres que não deveria ter se envolvido. Teria vivido muito tempo, ele teria terminado bem a história. Gente, infelizmente, o maior problema é que muitas pessoas não terminam a história. Começam, mas não terminam a história. Porque no meio do caminho, eles se perdem. Deuteronômio 27, versículo 16 diz, maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. Olha, quando a gente fala maldito, a gente está falando aqui de um monte de problemas psicológicos, sentimentais, financeiros, tormentos, enfermidades, problemas crônicos, tantas coisas que cabe dentro dessa palavra maldito. Quem despreza pai e mãe se torna um amaldiçoado. A terra amaldiçoa essa pessoa. E Provérbios 30, 17 diz assim, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro o arrancarão e os pintões da águia os comerão. Aconteceu com Sansão. Sansão termina cego, porque não ouve seu pai e sua mãe. Teve seus olhos arrancados pelos filisteus. E queridos, às vezes nós vemos as pessoas que não honram a família. Olha, pai e mãe, às vezes você vai estudar mais do que seu pai, estudar mais do que sua mãe. E eu vejo pessoas que às vezes saem de casa sem a bênção dos pais. Não importa o que o seu pai é, ou como ele é, o que importa é que sobre a vida dele há uma palavra de bênção sobre você. Quando Deus nos fez, Ele colocou os pais para gerar uma palavra que vem dele sobre nós. É por isso que você tem que falar, pai, me abençoa, pai, me abençoa. Algum tempo atrás, eu fiz um seminário, e algum tempo não, tem bastante tempo, aconteceu um negócio interessante, que a gente falou justamente sobre honrar pai e mãe, e um casal saiu, já era hora do almoço, a gente saiu para o almoço, ia voltar depois do almoço, esse casal saiu apressado, e foram para Ibiraçu, saíram daqui de Vitória, foram para Ibiraçu, já chegaram com a família almoçando, aí chegaram eu e os pais dela, né? Senta aqui, vamos almoçar. Não, a gente só veio aqui, a gente quer uma coisa, nos abençoa, porque eles não saíram da forma certa de casa para casar, saíram sem a bênção, saíram brigados, depois restauraram, mas nunca consertaram a saída. Aí o que fizeram? Aí o pai não entendeu nada, né? Mas não, abençoa a gente aqui, aí abençoa vocês, eu abençoo vocês para prosperar, libero vocês e tal. Aí agora vamos almoçar. Não, nós temos que voltar, que a gente está no seminário. Aí voltaram correndo, já chegaram atrasados, a gente já começando o seminário, ficaram sem almoço. Aí alguns meses depois eles nos procuraram e falaram, pastor, mudou toda a nossa história, a bênção dos pais dela. Às vezes a gente não entende o poder que existe sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Há um poder de abençoar. Gente, a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Às vezes você amaldiçoa, você não presta para nada, você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo. O pai e a mãe têm um poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu conheço pessoas que a geração morreu na outra geração depois. Os filhos morreram de doença e não continuou a geração, porque o pai xingava demais. Gente, a nossa boca é boca para sair louvores.
desgraça, demônio, peste. O que você está falando, o que você está traindo? Só vai vir demônio junto, né? Você fala de desgraça, aí vem o quê? Desgraça. Você está xingando demônio, vem o quê? Vem demônio. Fala peste, vem o quê? Vem peste. Aí o cara, mas por que vem tanta coisa ruim? Mas o que sai da sua boca? A boca nossa é para sair louvores. Deus te abençoe, meu filho. Deus te prospere. Deus te dê paz. Que você seja fecundo, que você tenha muitos filhos. Que seu marido seja uma bênção. Que seu marido te dê muito presente, muitas joias. Opa, não ouvi nenhuma mulher falar glória a Deus aí não. Que queridos, quando você abençoa, você está gerando isso no mundo espiritual. E quando você amaldiçoa, é o que está acontecendo. Às vezes nós não entendemos. Palavras são como sementes. São como sementes. Esses dias a gente estava lá na Paraíba fazendo um seminário e da Fermata. Aí uma missionária ela falou o seguinte: pastor, algo interessante você falou aí, agora eu parei para pensar. Eu e minha irmã, a gente estudou muito. Meu pai sempre investiu na gente para estudar. Mas meu pai falava assim: eu não quero que vocês se casem não. Falou: pois é, nós duas passamos, viramos titia mesmo. Não casamos não. Agora eu estou vendo, meu pai só falou: eu quero que vocês se casem. A gente não casou mesmo. Estudaram, ganham muito dinheiro, mas não casaram. Então, vocês que são pais, palavras de bênção. Ora com a sua filha, com o seu filho e fala: a sua esposa, o seu marido vai ser uma bênção. Que aí não vai te dar problema, rapaz. Tem que ser assim. Vai ser uma bênção. Um trabalhador, vai ganhar muito dinheiro, crente, servo de Deus, cruzeirense. Aleluia, né? Glória a Deus. Eu ouvi um glória a Deus aí, hein? Pelo menos um lá atrás. Mas aí vamos voltando aqui, né, queridos? Julgo desigual com os incircuncisos. Além de desacatar o conselho de seus pais, Sansão estava cometendo simultaneamente o erro de tomar uma mulher dos incircuncisos. Queridos, a circuncisão era uma marca física para expressar uma aliança com Deus, uma aliança espiritual. E Paulo fala sobre isso, que nós não devemos, luz e trevas não devem andar juntos. Olha, porque Paulo ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 6, ele fala assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. 2 Coríntios 6, 14, 16. Querida e querido, se você se casar com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, quem é o seu sogro? Hein? Você é filho de Deus, ele não é. Quem é o sogro dele? É o diabo. Aí você fala: eu não quero que o diabo entre na minha casa, mas o seu sogro, como é que você vai impedir o seu sogro de entrar? Não é sério isso? Por isso, rapazes, você que está solteiro, dá uma olhadinha para o lado aí, de repente está aqui, ó. Moça, você que está solteira, dá uma olhadinha, de repente é aqui, ó. O melhor lugar para você encontrar a sua noiva, a sua esposa, o seu esposo é na casa de Deus. Olha, eu quando eu era solteiro, isso há pouco tempo atrás, né? Não tem muito tempo, mas eu vi igreja em igreja, só de olho, né? Não sei o que os pastores pregaram não, mas eu vi muita menina só procurando. Aí eu fui encontrar a Vanusa na igreja, foi lá. Eu olhei e falei assim: é essa aí, Senhor, é essa varoa, é osso dos meus ossos. Que queridos, você não pode se prender a um jugo desigual, que luz e trevas não andam junto. Valores morais não são relativos, é absoluto. Paulo está mostrando isso claramente. Olha, alguém que se submete a uma aliança com os infiéis, ou com a injustiça, ou com as trevas, ou com os ídolos, está se auto-excomungando do reino de Deus. Paulo até fala o seguinte: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois de uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, 16, 17. Então, queridos, não faça como Sansão.
Não vá procurar entre as filisteias a sua esposa, vá procurar na Getsêmane o seu marido, a sua esposa. Sansão, ele começa a quebrar os seus votos. Juízes 14, 7 a 9. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-lhe andando e comendo dele, e foi-se e a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Olha, o nazireu não poderia tocar em algo morto. Ele não estava nem aí mais para os votos. Ele era tão forte, tão cheio de si. Queridos, o maior problema é que a pessoa só cai quando ela acha que ela sabe tudo. Só morre afogado quem sabe nadar. Não é verdade? Porque quem não sabe nadar não entra, ou entra com boia. E a pessoa, pastor, eu não caio nisso não. Aí cai no adultério. Mas cuidado, gente. Por exemplo, algo que eu sempre evitei. Eu não dou carona para mulher no meu carro se eu estiver sozinho. Não dou. Eu fui pastor em Cachoeiro e um dia aconteceu um negócio. Tinha reunião de obreiro. A gente estava em reunião na igreja. A Vanusa não foi porque a Isabela estava com febre. E gente, na hora que a gente falou amém na reunião, mas caiu tanta água, mas a chuva foi daquelas. E o pessoal da igreja fez assim, sumiu todo mundo. Ficou eu e uma irmãzinha que morava lá perto de onde eu morava. Aí eu falei, minha irmã, a senhora sabe dirigir? Sei não, pastor. Nem perguntei se ela tinha carteira, só perguntei se a senhora sabe dirigir? Sei não, pastor. Então eu sinto muito, mas a irmã vai na chuva. Eu fui dolorido do coração. E ela foi, diz ela que chegou, ela foi para casa dela revoltada. O pastor fez isso comigo. Pastor, deixou na chuva. O pastor, diz ela que foi revoltada, vou sair da igreja. Aí quando chegou em casa, toda ensopada, marido não crente, é o marido. Aí ela, o pastor me deixou lá. O pastor mora aqui perto, podia ter me trazido. Aí a mulher dele, o marido perguntou, a esposa estava junto? Estava não. Tinha mais alguém com ele? Não. Ô meu amor, esse pastor é prudente. Tem um motel no caminho entre a nossa casa e a igreja. Está você e o pastor dentro do carro. Alguém passa e fala, o pastor estava saindo do motel. Tá não. Não dê brecha. Homem casado é homem casado. Mulher casada é mulher casada. Homem casado não tem amizade com mulher solteira nem mulher casada. Amém, irmãos? Vigia. Fala quem está do seu lado, vigia, irmão. Mas Sansão, ele não está nem aí. Ele não podia tocar no defunto. Ele vai lá e pega o mel, come e ainda dá para os seus pais. Ele não está nem aí preocupado com isso. Tocou em algo impuro e comeu. Sansão, ele tinha tanta consciência do seu erro que ele ocultou dos seus pais que havia tomado o mel do corpo de leão. Ele era forte. Posso fazer tudo. E aí, queridos, ele contrai um espírito ferido. É interessante notar como as coisas começam a dar errado para Sansão. Ele foi traído pelos filisteus. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Aí o que Sansão faz? Ele... Versículo 17, você vai entender a história. Versículo 20, ele casa e na noite de núpcias os filisteus lançam uma pergunta e ninguém consegue responder, e eles persuadem a noiva de Sansão e ela pergunta a ele a resposta. Ele entrega para os filisteus. Aí ele é obrigado a pagar os filisteus, ou seja, foi traído na lua de mel pela sua esposa. E aqui começa a Sansão a se tornar um homem emocionalmente e sentimentalmente desiludido. Suas emoções são abaladas, seus sentimentos em pedaços. E Sansão acaba se tornando um homem desesperado, um homem implacável, oscilando entre extremos de rejeição e violência, dor emocional, busca pelo prazer, revolta. E aí o que acontece? Lá no capítulo 16, primeiro, Sansão vai a Gaza e vê ali uma mulher prostituta e se deita com essa. Ou seja,
ele chuta literalmente o pau da barraca. Tudo o que ele não poderia fazer, ele faz. E agora ele está sendo totalmente manipulado por um espírito de sensualidade. Ou seja, ele se torna uma cidade com os muros caídos. Ou seja, ele confiava demais no carisma, na força dele. Eu posso, eu sou Sansão. Mas cada vez mais o seu caráter estava caindo. Aí, queridos, acontece o caso de Dalila, que é o nocaute final, né? Depois, no versículo 6 do capítulo 16, depois disso aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ele é consumido pela paixão. E mais uma vez, é interessante que ele está tão vulnerável que ele cai na mesma história, né? Dalila, qual é o segredo da sua força? Os filisteus já sabiam que ele era fraco emocionalmente. Então eles sabiam aonde ele era fraco. Ou seja, ele era um cara tão forte que derrubava um exército, mas o espírito de sensualidade derrubava ele. Aí eles persuadem Dalila. Aí Dalila, Sansãozinho, meu amor, meu lindo, qual é o segredo da sua força? Aí ele fala, que se amarrar eu com a corda tal. Aí amarra. Aí os filisteus chegam, ele poca a corda. Gente, o cara já não estava cego. Estava cego. Que ela vai insistindo, e ele vai entregando, e sempre a mesma história, até que ele conta a verdade. Ele fala, olha, meu cabelo não pode passar navalha, eu sou nazireu, a minha força está no meu cabelo. Ou seja, ele não estava enxergando um palmo à sua frente, porque o espírito de sensualidade tinha tomado conta dele. Gente, a gente vê a história de homens que perdem muito dinheiro por causa do espírito de sensualidade. Vão para uma cama com uma mulher muito mais feia do que tudo, cara. Já vi homens falar o seguinte, pastor, eu traí minha mulher com um dragão. Quando eu acordei, que eu olhei para o lado, eu falei assim, que é isso, Satanás? Não foi com aquela princesa, foi um negócio que só é misericórdia. É o espírito de sensualidade, o cara fica cego. Quando ele vê, já está adulterando, ele está traindo. Porque ele foi quebrando os princípios desde o começo. Não ouviu pai e mãe, foi consumido pelos olhos. Pornografia, começa assim, gente. Não se alimente com pornografia, não. Por isso que eu falo, cuida do seu celular. Cuida. Se ele está te fazendo pecar, quebra ele. Vai lá e compra aquele que só telefona e não faz mais nada. Acaba com esse negócio. Jesus disse que se o teu olho te fizer pecar, arranca ele. Só que ele já estava pensando no celular. Se fosse hoje, ele falasse assim, se o iPhone te faz pecar, quebra ele. Ou o Xiaomi, não importa qual a marca que você tem. Mas faça do pecado, foge dele, gente. Aconteceu com Sansão. E olha, que versículo 16 e 17, e sucedeu que, importunando todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Se embriagou com o vinho da luxúria, da sensualidade, e tem as 7 tranças do seu cabelo cortado. Que coisa, né? A paixão não apenas é cega, mas ela também enfeitiça e arranca os olhos do entendimento. Antes de ser vencido pelos filisteus, Sansão foi vencido pelos seus sentimentos. Seu maior inimigo estava dentro dele. Que coisa, né? Ele é derrotado pelos próprios sentimentos, escravo do sentimento de sensualidade. Queridos, pessoas que têm tanto potencial têm caído na mesma área. Famílias, porque a consequência do adultério, do pecado, ela não está só em você. Davi, quando ele adultera, toda a sua família sofre. Davi adultera, o que acontece? Aminon violenta sua irmã Tamar. Absalão mata Aminon. Depois Absalão se deita com as esposas de Davi.
Olha as consequências no reino, o reino dividido. Depois, tudo porque Davi, ele achou, não tem nada a ver, né? Tem gente que fala assim, não tem nada a ver não, pastor, tem nada a ver, o diabo fala isso. O diabo sempre fala assim, não tem nada a ver, é só um filmezinho pornô, é só para esquentar o coração. Foge disso, meu irmão. Isso não te pertence, isso não te pertence. Amém? Amém? Porque isso não diz respeito a você, isso diz respeito às gerações que serão depois da sua geração. Você quer que os seus filhos e netos sofram com pornografia depois? Se você não se abster disso, seus filhos e netos vão ter a mesma luta que você. Algo muito sério isso. Não troque as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Não importa quanto carisma nós tenhamos, ou quanto Deus já tenha nos usado, se abandonarmos o temor de Deus, seremos saqueados e destruídos. Aí vem um outro cara chamado José. Gênesis 39, de 6 a 12, você pode ler a história depois. José, ele não teve uma ascensão tão súbita quanto Sansão. Ele não tinha poder sobrenatural. A história de José começa com ele sendo vendido pelos seus irmãos, odiado, vendido, apanhou dos irmãos, sofreu na mão dos irmãos. Aí ele tinha praticamente sido condenado a viver uma vida de escravidão. Vai para a casa de Potifar. Interessante que José, ele é forjado dentro de uma fornalha de rejeição, na casa de Potifar. A esposa de Potifar, interessante, onde Sansão caiu, José venceu. Não é o lugar, é o que está dentro do coração. Sansão tinha um carisma, tinha uma força, estava nos melhores lugares. José estava como escravo na casa de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele. Bonita, mulher de um príncipe guerreiro. José, ele não traiu o seu Deus. É interessante que ainda não tinha 10 mandamentos, né? Dizendo não adulterarás. Mas a lei já estava dentro do coração de José. Ele falou, jamais farei isso com o meu Deus e com o meu Senhor. Que coisa, né? Que, gente, caráter é algo fenomenal, né? Caráter não vem da escola. Caráter vem do temor do Senhor. Ele resistiu, teve força, superou. Ele não era como Sansão, cheio de vigor e carisma, mas ele decide pagar o preço. Vai para a prisão, é esquecido na prisão, mas ele decidiu não ir contra o seu Deus. Queridos, José, ele tinha uma qualidade muito rara. Era um cara confiável. Coisa, né? José era confiável. Mesmo ninguém perto dele, ele era confiável. A chave do cofre estava na mão dele, o dinheiro estava dentro da gaveta, as joias estavam ali. Ele era um cara confiável. E, gente, antigamente, quando o cara falava, eu sou crente, você podia dar a chave da casa. Hoje está difícil. O cara fala que é crente, você tem que consultar o SPC, a Serasa e ainda pegar 3 informações. Está difícil, gente. A igreja evangélica se tornou um negócio bagunçado hoje. Tem um teatro dentro da igreja, a gente rodando, pulando, unção de pica-pau, pula daqui, grita dali. Agora, transformação de caráter tem que começar do púlpito para lá, gente. Tem pastor totalmente desviado, está no 3º casamento, está todo enrolado. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Tem um monte de doido por aí dizendo que é pastor, porque é fácil abrir uma igreja. E tem nome de igreja, me desculpe, tá? Mas tem nome de igreja que é um deboche. O cara bota um nome numa igreja que... dá licença, né? Começar com esse negócio de church. Pô, gente, nós vivemos no Brasil, cara. Isso aqui é igreja. É igreja. A gente tem um culto às 8 horas que é em inglês. A gente poderia botar jet church. Mas para que isso? Nós estamos no Brasil. Isso aqui é um país. Na nossa língua é o português.
português aqui. Ah, pastor, mas é porque fica massa. Massa o quê, gente? Nós temos que tomar cuidado. Cuidado com esse monte de porta que está abrindo com nomes estranhos. Quem que está liderando isso? O que está por trás desse negócio? Quando você fala igreja batista, presbiteriana, tem uma história, há algo por trás disso. Tem homens que começaram. Existe algo por trás disso. Aqui nós não estamos interessados em arrecadar dinheiro, não. A gente fala ofertório, dízimo, mas as pessoas sabem o que acontece com o dinheiro da igreja. Hoje tem pastor que está morando em mansões, gente. Não dá. Cuidado com isso. Se o cara trabalha e ganha muito dinheiro, tudo bem. Mas se o cara vive do ministério pastoral, ele tem que entender o seguinte: ministério pastoral não é para você ficar rico, não é para você desfilar num carrão, não é para isso não. Aí você vê a igreja toda destruída, mas a casa do pastor é um negócio de temor do Senhor, queridos. O temor do Senhor é algo extremamente importante. Está faltando dentro das igrejas, está faltando no meio dos membros da igreja. Caráter é aquilo que você é quando não está sendo policiado. Cuidado. José, ele não podia suportar a ideia de trair a confiança de seu patrão e muito menos a confiança de Deus. Ele não barganhou as suas responsabilidades com o prazer, por mais fácil e tentador que fosse. Era um homem de caráter, um verdadeiro líder, um homem digno de ser seguido porque servia com lealdade. Coisa fantástica, né? Aí, queridos, algo interessante na vida de José, Deus se lembra dele. Ele passa pelo seminário da masmorra, Deus se lembra de José. E quando José vai estar diante de Faraó, não havia ali um homem rancoroso, não havia ali um homem com coração pesado, mas havia ali um príncipe, porque Deus confia os segredos dele a homens fiéis. Deus confiou a José o segredo dos sonhos. José sabia interpretar sonhos. Que coisa, né? Nenhum dos outros soube. Mas quando o rei, o faraó, fala com José, José não pensa duas vezes. Olha, Deus está dizendo isso, isso, e assim, 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 assim. Pronto. O faraó olha para ele e fala: isso é verdade, eu creio nisso. Aí o faraó tira o anel e fala: a partir de hoje você é o segundo no reino. Ninguém manda mais do que você, só eu que mando em você. Queridos, Deus tem um propósito para cumprir na nossa vida. José, por ser leal e fiel, olha como é que termina a história de José. José vive muitos anos. Sansão morre cedo. José vive muitos e muitos anos. Ele traz os seus familiares para morar com ele. Traz toda a sua família para morar com ele. O povo prospera porque José era amigo de Deus. E aí o que acontece com José? José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. A sua descendência se multiplicou em Israel. Coisa fantástica, né? Você vê que quando o homem é fiel ao Senhor, a sua descendência prospera e multiplica. Olha como é que é a história dele. A história de Sansão acaba ali. A história de Sansão, a Bíblia não fala que Sansão teve descendentes, não fala nada sobre ele. A história de Sansão termina com um suicídio. Sansão, ele derruba as colunas do templo de Dagon e o templo cai e morre todo mundo e ele junto. Um suicídio. José não. Governa e vive fartos de dia. Um homem influente que influenciou o Egito. Coisa fantástica, né? Sansão não precisaria ter morrido dessa forma. Aí, queridos, nós temos 2 extremos, né? A geração Sansão, formada por adolescentes e jovens que, apesar do potencial, estão se afogando na ciranda da sensualidade. Olha, cuidado. Você que vai na academia, vá. Você quer malhar, malha. Mas cuidado da roupa que você vai. Você não vai ali para se expor o seu corpo. Você é mordomo do seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. Templo. Uma das mordomias que nós temos que ter é o nosso corpo. Seu corpo não está numa academia, num lugar para os homens olharem e desejarem e cobiçarem. Tem roupa que, meu Deus do céu, gente. Misericórdia. Miseriqueima, né?
Para que isso? O cara, tamanho M, o cara veste P, aí tá aquele negócio ali grudado. Assim não. Para que isso? Para que sensualidade? Queridos, nós temos que tomar cuidado com o espírito de sensualidade, porque Deus vai cobrar de nós. E nós vemos que José teve uma vida longa e próspera. A geração Sansão está envolvida na sensualidade, uma vida sem propósito. A geração de José é aqueles que não negociam o sonho e o propósito de Deus. Que geração você é? Qual geração você pertence? A qual geração você quer pertencer? Vamos orar. Sensualidade tem destruído a igreja no Brasil, tem destruído os altares no Brasil, tem destruído, e a gente vê isso, infelizmente. Vamos ficar de pé para a gente orar. A gente tem visto isso acontecer. Não deixe essas coisas seduzirem os seus olhos. Cuidado quem você segue, cuidado quem você ouve, presta atenção aonde você está. Queridos, Deus, Ele quer que a sua história termine bem. O que importa não é como a sua história começou. O que importa é como a sua história vai terminar. Talvez a sua história até aqui, você tenha andado como Sansão. Mas Deus quer transformar a sua história em José. Não é verdade? E para vocês, meninas, moças, todo homem quando quer casar quer uma mulher que parece um pouco com a mãe. Ele olha muito para isso, não a figura física da mãe, mas a forma como se comporta. Não é pela sua sensualidade que você vai ganhar o marido, muito pelo contrário. Você não vai ganhar um marido. O marido é interessante que todo marido quer alguém que cuide dele, né? Uma mulher que cuide dele. E assim é lá em casa, né, Vanuso? 31 anos, Vanuso cuida de mim. O homem quer isso. Não é sensualidade, porque o corpo, a beleza do corpo vai passar. Vai. Não tem como, cara. Depois que a mulher engravida, ela continuar daquele jeito. Não tem como. Mas o caráter. Dalila não tinha caráter. Não tinha. Aí conviver com uma pessoa sem caráter não tem como. Moças, rapazes, ouça com seus pais. Pode ter certeza, sua mãe não quer que você entre numa furada, meu filho. Nem seu pai, minha filha. Então preste atenção, ouça a sua família. Peça o seu pai para orar com você, sua mãe para orar pela esposa, pelo marido que você vai ter. Não entrega para qualquer um não, mãe. Não entrega para qualquer um não, rapaz. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Nós queremos ser como José, homens e mulheres confiáveis, fiéis, homens e mulheres que não negociam a santidade nem a verdade, que não negociam, ó Pai, os princípios e os valores, que são tementes ao Senhor. Por isso, Pai, coloca no nosso coração o temor, para que venhamos te temer e entender que o Senhor é um amor, é o Pai que nos ama e que é o melhor para cada um de nós. O Senhor já tem o melhor caminho para nós, por isso confia a nós, entrega a nós os caminhos, o melhor caminho. Eu peço por cada um que está aqui nessa noite, por jovens, por homens, mulheres, ó Pai, que o espírito de sensualidade venha a ser descoberto e retirado do nosso meio. Abra os nossos olhos, para que a sensualidade não alcance essa geração, Pai, mas que seja uma geração, ó Pai, que honre ao nome do Senhor. Te agradeço pela tua palavra e oro no teu nome, Jesus. Amém. Querido, você senta um pouquinho. Eu queria apresentar. Depois a gente podia cantar aquele cântico no final, hein? Vocês cantaram bem, muito bem. Hã? Ah, foram tantos, né? Mas hoje nós temos, recebendo como membros, mas que já estão ativos na nossa igreja, a Pâmela e o Samuel. Queria que os dois ficassem em pé ali. Eles servem no culto às 20, em inglês. Então hoje a gente está formalizando eles aqui na igreja. Vão se casar em breve, né? Isso aí, estão no curso de noivos. Que Deus assim abençoe vocês dois.
Samuel e Pâmela. A Tainara e a Eni. Tainara é a cunhada do Barbudinho, a Eni. A Eni já está na igreja há muito tempo também. Hoje nós só oficializamos ela aqui na nossa igreja. Que Deus possa abençoar vocês, que vocês sejam uma bênção na vida dessa igreja e que essa igreja seja uma bênção na vida de vocês. Que Deus assim os abençoe. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar o nosso culto. Bênção, né? Você que ainda não é membro da igreja e quer se tornar membro da Igreja Batista Getsemane, procura um diácono. Você que não é batizado, quer batizar, nos procure depois, que nós vamos falar com você o que você tem que fazer. E quarta-feira, gente, nós estamos tendo culto, encontro com a palavra, está sendo uma bênção. Estou pregando nas quartas-feiras. Venha ouvir a palavra de Deus, que com certeza Deus vai continuar falando ao seu coração. Não fique em casa na quarta-feira, não. Vem para a igreja, vem orar, vem ler a palavra, vem ouvir a palavra de Deus. Tem sido uma bênção o culto de quarta-feira. Sexta-feira nós temos oração às 15 horas. Você que quer orar, a irmã Dilza está à frente do culto de oração. Toda sexta-feira às 3 horas da tarde. E durante a semana, na terça-feira e na quinta, nós temos 8 horas da manhã a oração. As mulheres. E você que é homem também, quer vir, vem orar. Café, tem um café, uma bênção. Né? E nós temos os nossos grupos de discipulado. Gente, são muitos grupos de discipulado na igreja. Então você que ainda não está sendo discipulado, esteja orando, porque alguém vai te convidar você para ser discipulado. Então ore, peça a Deus, Senhor, que alguém me procure para você ser discipulado, porque discipulado é um compromisso, não é só comida, né? Às vezes o pessoal fica postando lá lasanha, esse negócio, aí eu fico revoltado, eu falo, poxa, meu grupo ninguém faz isso. É um negócio assim meio estranho, né? Mas é um grupo de comunhão, onde a gente tem 4 pessoas, 3, são grupos de homens, mulheres, onde nós compartilhamos a palavra e vivemos o Evangelho, porque Jesus só deu um comando, e de fazer o quê? Discípulos. Então você tem que ser e tem que fazer. Então você tem que estar sendo discipulado, você tem que discipular alguém. Não fica de fora não, porque com certeza Deus tem muita coisa para você aprender nessa jornada. Amém? Vamos orar então. Estenda sua mão para o alto. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa manifestada na cruz através de Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.